Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cláudia Yasli e estamos aqui hoje com o Guilherme Davoli para a gente tratar um pouco dos impactos afetivos, emocionais que esse momento, depois da chegada do coronavírus, da Covid-19 no Brasil, tem trazido para a gente, especialmente no contexto familiar. Nós estamos aqui hoje com todas as nossas educadores e famílias da Pearson, que de alguma forma a gente atende, a gente acompanha pelos nossos sistemas de ensino, pelas nossas franquias. Então é um público muito especial para a gente, é uma oportunidade muito importante poder acolher e receber vocês todos aqui nesse momento que a gente está vivendo, que é de grande desafio. Semana passada a gente já esteve aqui com o Davoli numa primeira rodada, pudemos tratar aí de alguns assuntos bem especiais. Lembro a todos que a gente está fazendo uma série de entrevistas, uma série de webinars, apoiando as nossas escolas, apoiando os nossos educadores, orientando, buscando transformar esse momento também numa oportunidade de desenvolvimento profissional, de aprendizagem, para que os nossos alunos, os nossos estudantes continuem aí tendo oportunidade de aprender, de manter um vínculo com a escola, de ter uma rotina em casa. A gente entende que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer e a gente quer que as famílias se sintam acolhidas e apoiadas nesse momento. Eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme Davoli, então, que é nosso convidado. O Guilherme é psicólogo, o Guilherme nos acompanha já há muitos anos, fazendo formação dos educadores, de professores, fazendo a formação da nossa equipe interna de consultoria pedagógica. E é um prazer ter você aqui, Davoli, poder compartilhar esse momento, essa experiência. E vamos lá, como é que você passou essa última semana, né? Como é que você está acompanhando esse período e essa experiência aí como psicólogo, fazendo atendimento de famílias e de jovens? Bom, primeiro, Cláudio, obrigado novamente pelo convite da Pearson. Semana passada a gente conversou e foi muito bacana a repercussão de pessoas entrando em contato, esticando a conversa, né? Esticando as ideias através de e-mail, através de site. Então, isso mostrou uma atividade muito positiva, mostrou que as pessoas estão querendo conversar. Isso é o mais importante, é o que nós vamos fazer hoje aqui, continuar conversando. O que eu posso te falar é que, dentro do que era esperado, uma semana faz uma diferença gigantesca, né? Não por aquilo que aconteceu nas notícias, aquilo que está acontecendo no mundo, com o volume de mortes, infectados, isso logicamente tem uma importância muito grande, mas a gente começa a notar determinados sentimentos, determinadas percepções que as pessoas estão tendo muito mais aprofundadas do que a gente observava na semana passada, né? Algumas famílias estão dando um sinal de estafa, dizendo, olha, eu não aguento mais, como se isso fosse acabar amanhã cedo, e a gente sabe que não deve ser assim. Algumas famílias dando esse sinal de estafa, algumas famílias sinalizando pequenos conflitos internos, tá? Mas, por um outro lado, e esse é o aspecto bacana da coisa, né? Está acontecendo coisas bacanas no dia a dia. Tem muita gente conversando, aprendendo, prestando atenção, e isso passa a ser, eu acho que é a novidade boa da história. É aquela impressão de que, já que estamos no deserto, vamos procurar o oásis, né? Eu acho que é bem nesse sentido que as coisas estão caminhando. As próprias escolas estão dando sinais de estar encontrando as melhores opções, apesar de ainda haver muita dúvida, tá? E acho que todo mundo está focando de que aquela sensação de que as coisas vão acontecer dentro daquilo que eu quero nunca foi real e não vai ser agora que será. Elas vão acontecer dentro de um tempo que não está na nossa mão e cabe a cada um de nós, e aí eu estou falando com educadores, pais, mães, né? Cabe a cada um de nós refletir sobre o que podemos fazer hoje. Nós estamos aqui conversando no final da tarde de uma terça-feira,
beleza, terminada essa nossa conversa, o que nos cabe hoje? O que ainda dá para fazer hoje dentro das nossas casas, em contato com algumas outras pessoas? E amanhã será o amanhã, nós vamos ver o que é possível realizar ali. Vamos conversar um pouco sobre isso, conversar sobre o que dá para fazer com os filhos, vamos tentar entender uma questão que eu acho que é muito marcante, falar um pouco sobre o que é estresse, o que é ansiedade, o que é depressão, porque isso acaba criando muita confusão e a gente acaba achando que a culpa está dentro de cada um, quando na realidade o filtro que a gente usa para perceber o mundo é que precisa estar bem arrumadinho, bem limpinho, para ele filtrar direito e a gente não ficar à mercê de informações distorcidas ou mesmo, esse é o mais importante, de interpretações distorcidas. Vamos ver como a gente consegue carregar isso. Davoli, semana passada, eu vou falar um pouco aqui do que a gente conversou, né? Até porque nem todo mundo teve a oportunidade de assistir, está disponível o vídeo, a nossa entrevista está disponível no portal, naquele mesmo link que a gente fez a divulgação, está gravado, assim como essa entrevista aqui vai ficar gravada e disponível para assistir depois, para vocês recomendarem. E na semana passada a gente falou um pouco sobre, né, lembro que eu te perguntei de recomendações, algumas eu segui, viu, Davoli? Achei bacana, assim. E você falou muito da importância da gente conversar, né, da gente conversar dentro de casa com os filhos, da gente procurar conversar e usar também da tecnologia, do vídeo, do WhatsApp para poder falar com os avós, com amigos e pessoas queridas que às vezes fazia um tempo que a gente não tinha essa oportunidade, não se dava esse tempo, né? Então você falou muito disso, dessa importância da conversa, do se conhecer, né? De ser uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, conhecer a si mesmo e conhecer as pessoas, né, com quem a gente convive. Acho que essas foram recomendações e dicas bem bacanas. A importância de ter uma rotina, de manter uma rotina flexível, né? Não querer ser aquela rotina a ferro e a fogo, mas que a gente tenha flexibilidade, mas que é importante a gente organizar o nosso tempo. Acho que essa foi uma outra recomendação bacana aí também que ficou para mim. Uma outra coisa que ficou também, essa eu segui, foi a gente controlar um pouco, minimizar um pouco as notícias, né? Eu gosto de assistir jornal, preciso fazer isso e sei que tem muitas famílias, gestores aqui que precisam fazer isso, a gente precisa estar informado sim do que acontece, mas a gente não pode transformar isso na única pauta, né, na nossa casa, no único assunto. E como a gente poder fazer isso um pouco também longe e preservando as crianças de algumas informações. Então essas 3 coisas ficaram e acho que foram dicas bem importantes, assim. A gente está agora, né, você estava comentando da gente diferenciar um pouco as emoções, as sensações, e acho que continua sendo esse desafio de se conhecer. E eu queria saber, passado o susto inicial, que foi um rebuliço, um corre-corre, todo mundo tentando se reorganizar, acho que agora a gente já percebeu que as coisas vão durar um pouco mais do que a gente estava imaginando, a gente não tem noção de até quando, mas a gente já percebeu que a gente vai precisar ter um pouco mais de fôlego para isso. E aí vem algumas emoções, né? A gente já me deparei, já conversei com pessoas que às vezes falam, eu tô me sentindo triste, eu me senti triste, né, não tô com tanta vontade de fazer algumas coisas. É normal isso, faz parte. Como que você vê e quais são as orientações em relação a essas emoções que podem estar aparecendo? Tá. Bom, é bastante natural que quando a nossa rotina ela é quebrada, a gente leve um bom tempo para uma adaptação. Eu vou dar 2 exemplos bem comuns, né? Algumas décadas atrás, eu lembro que eu ia sair de férias, e férias era, com certeza, 30 dias, às vezes até um pouco mais que isso. E aí a gente aproveitava. Hoje, quando se fala em tirar férias, muita gente tira 20 dias, menos, 2 semanas, alguns tiram 1 semana de férias, né? E aí a gente acaba percebendo que 1 semana é o tempo que a gente ainda está desligando da nossa rotina de trabalho, nossa rotina profissional, e de repente a gente já voltou. Então não deu para entrar em férias, que seria o ato de
trocar de vida durante algum tempo, não ter que pensar os mesmos assuntos, as mesmas coisas. Eu acho que isso dá para a gente comparar um pouquinho com o que está acontecendo hoje. Outro exemplo é quando a gente muda de casa, que por mais que você curta muito a casa nova, você às vezes, como foi meu caso aqui, né, eu construí a casa, então eu fui vendo tijolinho por tijolinho, em mudar para essa casa, e aí de repente você muda para casa, mas durante um bom tempo, parece que o carro quer ir para outra, né? Parece que você tem uma tendência a se sentir meio visitante na tua casa, parece que você chega na casa e ela tem uma cara de hotel, ela não tem a tua identidade ainda, e você ainda está com a memória muito ligada, uma memória que eu posso chamar de afetiva, ao local anterior que você morava. Então, a gente demora para se adaptar a uma casa nova que a gente sonhava, né? A gente demora para se adaptar até ao local de férias, que, na maioria das vezes, é um lugar que a gente também sonhava. Então, é óbvio que esse período em que a gente está tendo que se adaptar de forma involuntária a uma situação de ficar trancado em casa e tudo mais, é óbvio que isso dá um mal-estar tremendo, porque a nossa memória afetiva, ela está prisioneira daquilo que a gente gostava, né? Vamos lembrar que a gente ter medo é a gente estar inseguro diante do novo. Isso é ter medo. E o que nós estamos vivendo é absolutamente o novo, tá? Então, nós estamos com medo e isso faz doer, né? Dá uma certa angústia, né? Eu lembro uma certa vez, eu não lembro que local exatamente, mas foi provavelmente em Fortaleza, né? Que me perguntaram durante um evento assim, mas como é que você define angústia, né? E a pessoa me perguntou e logo de cara ela pegou a caneta e o papel para anotar. E não anota não, olha para mim. Ela olhou para mim e falei, angústia é isso aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, é um buraco no peito, é um vazio tremendo, não dá para colocar exatamente em palavras. É uma sensação de que eu estou precisando de ar para respirar, né? Então, nós tivemos aí esse primeiro período, nós ainda não saímos completamente dessa primeira fase, tá? Mas é a fase em que o buraco surgiu na nossa vida. A gente começou a se sentir travado diante do novo, e agora nós vamos partir para esse novo processo, tá? Isso é depressivo? Não, isso ainda faz parte de uma tristeza, a perda daquele processo que a gente está acompanhando, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. No segundo momento, eu tenho que entender, tá bom, então tristeza é uma depressão? Não, a tristeza não é uma depressão, são coisas que andam separadas, tá? Cláudia, você colocou alguma coisa? Deixa eu perguntar, tem algumas famílias perguntando aqui, né, comentando que ainda nessa fase de adaptação, muitos filhos querem saber quando vão voltar para a escola, querem encontrar os amigos, né, querem poder conviver de novo e estão com atividades para fazer, fazendo atividades em casa, mas estão com saudade, né? Acho que essa saudade das pessoas com quem conviviam. Como que é isso, né? É até legal, né? Por um lado, você parar para pensar que pessoas muito jovens estão aí com a saudade. E tem uma música bem antiga que fala que a saudade mata a gente, né? Saudade é bem isso, né? Uma expressão extremamente exclusiva da língua portuguesa. Outros idiomas não conseguem traduzir, porque a saudade não é meramente uma lembrança ou uma vontade, né? A saudade é esse vazio que agora há pouco eu comentava. Então, o que os filhos estão sentindo, não que os adultos também não estejam, é essa coisa, está faltando alguém, está faltando história. Vamos pensar um pouco na escola. Pô, está faltando o professor, está faltando aquele ambiente, está faltando desde da matéria legal até a hora da bagunça, né? Está faltando isso, né? E o que a gente tem que mostrar para os filhos é que essa experiência ela é tão inusitada, ela é tão fora do eixo, que a gente não tem como explicar exatamente. A única coisa que a gente tem para dizer é que vai passar e que a gente tem que aproveitar esse momento em que a gente está choroso e lembrando de coisas e querendo que volte. Eu tenho que aproveitar para, aos pouquinhos, estar me preparando, porque a hora que eu voltar lá para a escola, e eu acho que isso é muito importante, eu não vou encontrar aqueles amigos exatamente do jeito que era, aquela escola do jeito que era, os professores com a mesma
postura, com a mesma conduta. Eu vou encontrá-los fisicamente, sim, mas com certeza eu vou encontrar essas pessoas com algumas ideias novas, com algumas experiências novas. As pessoas não estarão voltando, elas estarão se encaminhando em direção a algo que tem semelhança com o passado, mas que traz muita coisa nova. Então, é bacana eu mostrar para o filho, sem colocar discurso direto, ainda vai demorar muito, ou alguns mais otimistas falam, não, mas já a gente está de volta para a escola, porque essas duas expressões, ainda vai demorar, ou já a gente está de volta, como elas são muito atemporais, elas estão muito soltas no ar, elas causam mais ansiedade ainda, mais angústia. Uma coisa é você chegar para alguém e falar, olha, daqui a 8 dias, e se precisar eu até marco, pego lá aqueles calendários antigos e marco lá, ó, nesse dia que tem a bolinha aqui, você vai para a escola, tá? É tipo fim de férias, eu consigo prever alguma coisa. Ou meu filho está doente, o médico falou, olha, ele está liberado a partir do dia 17. Opa, olha, dia 17 está aqui. Então ele consegue ver aquele monte de bolinha, ele consegue trabalhar a ansiedade dele, ele está tendo uma noção de tempo, pelo menos visualmente. Mas agora não. Então, vamos tomar cuidado. Não fala que vai voltar logo e nem fala que vai demorar muito. Vamos usufruir disso aqui, porque a escola, as pessoas, os colegas, todo mundo está passando por mudanças. Então, a gente tem que mudar da melhor forma possível para a gente encontrar esse novo mundo, encontrar esses nossos antigos colegas, mas com uma nova roupagem, né? E, a partir daí, a gente voltar a desenvolver a nossa convivência. Aliás, eu me lembro que na nossa última conversa, a gente falava, tá, essa nova convivência, ela tem tudo para ser melhor do que era antes. Porque aí vai uma questão interessante, e eu gostaria que cada uma das pessoas que está nos acompanhando pensasse um pouquinho. A vida que eu quero é aquela que eu estava levando? Eu realmente estou querendo aquela vida que eu estava levando? Porque o que a gente vem ouvindo, e não por eu ser um psicólogo, atender pessoas que estão vivendo determinados problemas, eu estou falando como mais uma pessoa dessa sociedade, né? Eu vinha ouvindo o tempo todo as pessoas falando assim, mas é terrível, né? Eu não aguento mais tal coisa, eu não aguento mais o trabalho, e jovens falando, eu não aguento mais a escola, eu não aguento aquele professor, a vida é muito chata. Eu já vi gente falando, a internet não tem nada, a gente anda e não localiza nada. Expressões comuns, não tem nada para fazer nessa casa, não tem nada para fazer nessa cidade, não tem nada para fazer. Quer dizer, quando a gente fala assim, não vejo a hora de voltar para aquela vida, é para aquela vida em que eu achava que não tinha nada, que estava ruim, que estava incômodo. Não, né? Eu estou querendo uma coisa que seja muito melhor. Então, nós precisamos ir construindo e cuidando muito bem dessa sementinha dentro de cada um de nós, e nós, adultos, olhando para os filhos, ajudando eles a construir e a regar essas sementinhas dentro deles, para que a gente possa acreditar, e eu não estou falando em termos poéticos, eu estou falando em termos de relacionamento mesmo, para a gente possa ter um mundo muito mais positivo. Eu entendo plenamente a ansiedade dos pais, como eu, enquanto pai, apesar de filhas mais velhas, também estar ansioso com um monte de coisa que está para acontecer. Mas vamos tentar trabalhar com um pouquinho mais de serenidade, com um pouquinho mais de calma, o fato de que se aquele mundo, em muitos aspectos, não nos agradava, e esse terrível, isso quer dizer que o nosso sonho deve ser voltar para aquele que não agradava. Vamos tentar caminhar para alguma coisa que seja mais positiva, que seja mais acolhedora, em que a gente admita que o outro venha nos ajudar e a gente esteja disposto a ajudar o outro, né? Aqui no Brasil, a gente criou alguns hábitos muito estranhos, né? Uma frase que eu acho perigosa é quando a gente fala assim, eu não gosto de incomodar os outros, então eu não conto meu problema para ninguém. E, por outro lado, eu falo, mas eu também não gosto de ser incomodado, eu não quero ouvir problema de ninguém. Opa, pera um pouco, se eu não incomodo e eu não quero ser incomodado, eu estou criando um mundo falso, né? E aí a gente vai criando um mundo dos supereducados. Ninguém leva problema para ninguém, ninguém sofre com nada, e a gente vai ficando de boa, mas vai ficando solitário, e agora é hora da gente partir para um outro lado, né? Eu não tenho que estar ficando sozinho, eu tenho que estar contribuindo com as outras pessoas, eu tenho que estar mostrando a minha força e permitindo que o outro venha, permitindo que o outro ajude. Às vezes o nosso próprio filho não quer que a gente ajude, né?
Ele fala, não, pode deixar que eu me viro, pode deixar que eu me viro. Não, vamos conversar um pouquinho. Se a minha ajuda não for legal para você, tá ótimo, mas deixa eu dar ajuda aqui, vamos aprender a trabalhar isso um pouco mais. Davoli, bacana. Quem assistiu Roda Viva ontem, comentei isso com você, né? O profissional estava lá, o pesquisador, famoso youtuber que está aí, né? O Átila estava comentando isso, que nós não vamos voltar para o mesmo mundo, que o mundo está mudando. Sim. Quer dizer, não tem como voltar, né? Na verdade, estamos indo para um novo momento. Eu acho que essa reflexão tem nos acompanhado. E aí eu acho que tem uma coisa que é assim, o que é o essencial, né? O que é o importante? O que a gente quer desse mundo? Hoje a gente estava conversando um pouco antes, né, da entrevista, falando, bom, hoje a gente não pode mais o consumo, tá todo mundo em casa, a gente não pode ir no shopping, não pode comprar, né? Tinha às vezes gente que tinha esse hábito de falar, para espairecer, vai lá, sai, faz uma comprinha, vai olhar vitrines e vai ver coisas que gosta. O consumo era uma coisa que fazia muito parte da nossa vida e a gente não pode mais fazer isso. E a gente começa a se deparar um pouco com essa questão, né? O que realmente é importante para a gente, o que realmente faz diferença na nossa vida, que a gente possa preservar e que isso esteja presente nesse mundo futuro para o qual estamos indo, né? Acho que essa é uma reflexão que muitos pais têm feito, né? E que acho que é importante da gente fazer. O que importa, né? Que mundo a gente quer para os nossos filhos e que a gente quer preservar. Existe um discurso antigo, né, que fala sobre a gente não tem que ter, a gente tem que ser, e esse joguinho de palavra nos acompanha aí há décadas e décadas, não sei se da boca de quem começou, né? Eu acho que vai muito além, né, do ter, né, essa coisa do comprar, dos objetos, do status, e do ser, no sentido de eu tenho que ter uma importância X. Não é nem ter nem ser, eu tenho que estar o tempo todo construindo e sendo construindo, né? Eu tenho que aprender com isso. É legal também quando a gente pensa que, além de pessoas diferentes, nós estamos caminhando para escolas diferentes. Eu fico aqui conversando com muitas escolas de muitos lugares. Hoje mesmo eu já tive contato com o pessoal lá de Londrina, no Paraná, tive contato com o pessoal de Fortaleza, no Ceará, quer dizer, 2 lugares bem distantes, né? E a preocupação é como é que vai ser a nossa escola depois, né? Que escola que vem aí, né? E a gente está sempre estudando métodos, estudando caminhos, a gente fala da escola 4.0, a gente vai projetando. Só que essa escola aqui agora, por mais que todo mundo esteja tentando pensar, ela não está exatamente sendo projetada, né? Ela está sendo construída conforme vai aparecendo tijolinho aí para gente, né? É diferente de quando você para e pensa 1 ano, 2 anos para lançar uma coisa lá na frente. Não, ela já está sendo construída de uma outra forma, de uma outra maneira, e é isso que a gente tem que estar imaginando e poder fazer essa análise com mais clareza, com uma perspectiva cada vez mais positiva. O novo está chegando e a gente não tem que ter medo dele, não. Tá certo. A sua imagem congelou aqui um pouco, não sei se você tem como ajustar aí. A gente está aqui fazendo parte desse novo, aprendendo a usar toda essa tecnologia para a gente estar junto. Eu estou acompanhando um pouco aqui pelo WhatsApp também questões e perguntas que nossa equipe está mandando. E vou acompanhando aqui do lado também a presença e a participação de todos. Vamos lá. Teve uma mudança da imagem aí? Não descongelou ainda. Você está congelado aqui. Mas a gente continua conversando. Vamos conversando. Eu estou tentando fazer um ajuste aqui, mas para mim está vindo tudo muito normal, né? Tá. Vamos ver o que a gente consegue, tá? A hora que descongelar, você me avisa, mas vamos conversando. Uma das coisas que tem aparecido aqui, né, a gente está falando da criança, né, como lidar um pouco com essa preocupação e essa pergunta de quando que a gente volta, quando que volta para a escola, de querer encontrar e lidar com as emoções aí do filho. E a gente tem como adultos e como pais o desafio de lidar com as nossas emoções. Eu me lembrei muito esses dias do filme A Vida é Bela,
em que Sim. o pai, né, ele fica tentando explicar para o filho aquele contexto da guerra e que ele está vivendo, que eles estão vivendo ali. Não sei se todo mundo assistiu, se conhece, mas vale a pena conhecer. Foi um ganhador de Oscar aí. E que o pai se coloca neste desafio da vôlei. Oi? Opa, agora você voltou bem. Ah, Sumiu, mas ótimo. voltou. E o Pena, pai se né? coloca e tem esse desafio de como explicar ali aquele contexto de guerra para o filho. Tenho me lembrado muito desse filme, assim, né? Desse desafio que a gente tem como pais de estar preocupado. Muitas vezes a gente sente medo, é o que está Uhum. aparecendo aqui também no chat de perguntas, e como que a gente lida com isso diante dos nossos filhos, né? A gente esconde, a Interessante. gente conta. Isso, é interessante esse exemplo que você deu do filme A Vida é Bela, né? Porque o pai ele não está simplesmente ocultando que há uma guerra. Na verdade, ele tenta transformar a guerra num grande jogo, né? Numa grande brincadeira junto com o filho. E essa eu acho que é a parte mais interessante de tudo, né? Então, mesmo quando olha ali para um grande inimigo, ele fala, não, ele veio para esconder tal peça da gente para depois a gente procurar. Ele vai tentando trabalhar. Você fala, pô, mas espera aí, ele vai iludir a criança, né? Não, ele está falando numa linguagem que aquela criança entende, né? Eu não vou lembrar exatamente qual a idade daquele menino, mas eu imagino que seja ali algo por volta de 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Eu não vou lembrar direitinho, não. Mas é interessante, se você tem um filho aí de 5, 6, 7 anos, é uma linguagem. Se você tem um filho de 12, 13 anos, é outra linguagem. Se você tem um filho de 15, é outra linguagem. Fora o fato de que muitas vezes eu tenho um filho de 15, mas por questões sociais, ele pensa como 18 e o outro pode ter 15 e pensar como 12, o que não quer dizer que um está muito adiantado, o outro está com um atraso X, não. São características. E eu preciso conversar com meu filho na linguagem dele. Tá? O que nós podemos falar? Nós estamos vivendo uma fase muito diferente da que a gente estava acostumada. Não adianta eu virar como adulto com meu filho e falar, eu não sei o que fazer. Sim, a questão não está aí, né? Não adianta eu virar e falar, desse jeito vai ficar tudo pior. Tá, não é isso. E também não adianta fazer de conta que não é nada, não. Não, existe algo. Eu só preciso saber a linguagem. E talvez aí esteja uma das maiores dificuldades, né? A gente, família, de forma geral, a gente andou muito afastado aí nos últimos anos. Talvez a gente não se lembre direito ou nem conheça direito qual é a linguagem do nosso filho A e do nosso filho B, né? Então, nós vamos trocar ideias entre filha, né? E para poder falar, não, peraí, com a Paula aqui, nós vamos conversar assim, assim, assado. Com o João Luiz ali, nós vamos conversar de uma outra forma. E a hora que eles trouxerem indagações, nunca diga para eles, isso não é nada, ou nunca diga para eles, tá vendo? Esse é o grande problema. Não, vamos assim, sem grande alteração do tom de voz, transformar aquilo no centro da conversa, no centro da nossa mesa. E aí, devagarinho, a gente vai destrinchando os problemas que a gente possa vir a ser capaz de entender. Existem alguns pedaços que eu não sei. De repente, meu filho vem e fala assim, mas tem cura, não tem cura, como é que vai ser? Eu falo, não, tem, já apareceu na TV. Mas como que é isso? Não sei. Eu não sou médico, esse pedaço eu não sei. Mas eu confio nos médicos, eu confio nas pessoas que estão nos laboratórios fazendo pesquisa, desenvolvendo antídotos, exames e tudo mais, tá? Eu confio nisso. É o meu limite, né? É muito bom, né? Eu poder falar, filho, isso aqui eu penso assim, isso aqui eu penso assim, isso aqui eu já experimentei e isso aqui eu não sei, né? Quando eu falo isso aqui eu não sei, eu não estou causando desesperança. Eu estou falando, não sei, eu vou procurar saber. A hora que eu souber isso aqui, eu vou te responder melhor. Mas vamos tentando resolver aqui dentro de casa, né? Porque aí eu transformo a minha casa em um filtro muito bacana que faz com que, especialmente as chamadas fake news, elas não entrem, não invadam com tanta facilidade, né? Eu vou ponderar esse processo.
e aí poder conviver melhor com os filhos, né? Eu conversei hoje mesmo com uma família pela internet, né? Uma família que me procurou, porque está muito preocupada, porque o filho tinha mudado de cidade, estava com uma dificuldade já de adaptação na cidade que eles estão agora, e a hora que ele começou a fazer as primeiras amizades na escola, que aí o mês de março, comecinho de vem a questão do coronavírus e todo mundo se tranca em casa. E os amigos dele, dentro da cidade em que ele está, são acessos muito pequenos e não dá para ir visitar. E os outros parentes, amigos da escola antiga, moram muito longe. Eu falei, pai, promova essa reunião dele com os amigos do passado, que seja, e se você conseguir telefonar para uma família, para outra, e tentar, da cidade atual, e conseguir que um amiguinho, pelo menos, converse com ele um pouquinho, para ele entender que ele não saiu do paraíso, que era a cidade que ele morava, né? E agora veio para um local onde ele teve uma dificuldade de adaptação inicial, que a hora ia ficar bom, aconteceu todo esse problema, porque na cabeça da criança, esse menino vai fazer 8 anos, na cabeça da criança ele faz um pareamento de sofrimento de adaptação e mais toda essa questão, vou chamar de clausura, ligado a essa cidade, a essa escola. E, nossa, então isso virou um monstro. Bom mesmo era lá no outro lugar que eu morava, que não acontecia nada disso e tudo mais. Não, vamos minimizar o processo, né? Vamos minimizar o processo, trazendo gente um pouco na linha do que a gente conversou na semana passada, de usar essa tela que a gente está usando, que era uma janela que a gente fechava de vez em quando e se isolava no mundo, para que ela fique aberta e a gente vá acessando o mundo da melhor maneira possível, né? Davoli, a gente está acompanhando aqui no chat, está aparecendo, mas a gente tem visto um pouco essa discussão também de muitas famílias fazendo home office, né? Trabalhando em casa, aí precisam cuidar da casa, que já precisavam cuidar antes, agora precisa cuidar mais ainda, porque a tendência é a gente ter menos gente, muitas pessoas dispensaram, né? As pessoas que ajudavam em casa, que de alguma forma davam um apoio, porque a gente precisou fazer esse isolamento. Então, seja algum funcionário ou mesmo gente da família que vinha, que ajudava, agora os núcleos, né? Estão precisando cuidar da casa, os pais precisam trabalhar, né? Muitos são professores também, então cuidam do filho aqui, cuidam do... E a gente tem acompanhado um pouco essa sobrecarga, assim, né? Como equilibrar um pouco essas coisas? Eu vou falar como se estivesse falando para professores apenas, tá? Mas é para todas as profissões. Nas nossas profissões do dia a dia, a gente, de maneira geral, tem hora para entrar e tem hora para sair, né? A gente tem as horas dos compromissos, então é importante que a gente respire um pouco e fale, peraí, agora eu vou sentar na frente do computador e vou desenvolver meu trabalho aqui em home office, ou eu vou preparar minha aula, eu vou gravar alguma coisa, ou se fosse num outro trabalho, eu preparar relatórios e tudo mais. Vamos cumprir horas de trabalho? Me parece que essa é a melhor maneira de eu poder estar respeitando as horas de membro da família. Tudo bem que muitas vezes no meu emprego regular não dá tempo de voltar para casa. Então eu acabo almoçando fora do dia todo e no final da tarde eu acabava o trabalho e ainda passava numa academia ou ainda ia fazer uma compra e acabava chegando muito mais tarde. E como nesse momento, de maneira geral, eu não estou indo para a academia, não estou indo fazer a compra e eu nem tenho que acordar muito mais cedo para tomar um café e me deslocar até o local de trabalho, então eu vou aproveitar esse períodozinho do começo, vou aproveitar aquele tempo da hora do almoço que não era dentro da família e vou aproveitar o horário pós-trabalho, né, para administrar todo o restante. E os filhos, eles vão estar percebendo que a rotina era uma rotina muito semelhante à dele, que como aluno tem a hora de prestar atenção na aula, tem a hora de chegar em casa para a tarefa e tem a hora de ficar em casa fazendo outras coisas, né? Então, esses horários, eles precisam ser equilibrados. Eu já ouvi de gente que está falando assim, tem pouca coisa para fazer. Ué, pronto, a culpa é sua? Não, mas, de forma geral, esteja disponível
caso a empresa te chame a qualquer momento. Mas eu tenho ouvido muito, e aí especialmente de professores, que eles estão trabalhando mais do que eles trabalhavam quando eles estavam indo para as escolas para dar aula, porque é um tal de você ter que entrar na plataforma A, na plataforma B, você tem que mandar material. Hoje mesmo, uma professora falou para mim que no domingo, 11 horas da noite, o coordenador estava mandando para ela um monte de link para ela acessar para o dia seguinte de manhã, né? Ela já está sabendo daquilo, e ela falou, mas como assim, né? São 11 horas da noite, é domingo, né? Mas, pô, ela tinha que entender, o coordenador está ansioso, a direção está ansiosa, os pais estão ansiosos, e a gente precisa voltar um pouquinho e falar, pô, para um pouquinho, vamos organizar a nossa vida? Qual é a hora que eu normalmente pararia, né, para cuidar da minha casa, da minha família? Ah, não, mas em casa eu sempre tenho empregada, ou eu tenho alguém da família que cuida, tá? Sim, mas não tem. Então, como é que eu organizaria isso para cuidar dessas coisas e, especialmente, para cuidar da vida entre todos nós ali dentro? O trabalho dentro da casa, para muita gente, ele não para e até aumenta, que foi o que eu acabei de falar. Eu mesmo estou trabalhando num ritmo bastante intenso. Ontem eu só consegui parar por volta de 9h30 da noite, 15 para as 10, alguma coisa assim, e eu comecei, era 10 para 7 da manhã, né? Você fala assim, mas tudo dentro de casa? Sim. E aí, bom, aí eu tive que aproveitar o almoço para estar com a família, eu tive que dar uma paradinha no meio da tarde, tomar um café um pouquinho mais esticado, e fui cumprir as minhas funções de morador desse lar também, e não apenas de um psicólogo que está atuando diante de uma tela aqui o tempo todo, né? Então, a gente precisa compreender essa organização. Os professores, nesse momento, estão vivendo inseguranças muito grandes, porque eles estão querendo se adaptar muito rapidamente a um modelo que eles não estavam preparados. Então, raríssimas exceções, nenhum estava preparado. E as pessoas que trabalham em outras empresas também estão tendo essa dificuldade, porque apesar de em alguns locais o home office é comum de acontecer, né? O pessoal mesmo aí que trabalha na Pearson está bem habituado, né, a estar em trabalho home office a todo momento, né? Mas esse não é o nosso comum, né? Ainda não é o nosso comum. Acredito, inclusive, que depois desse processo, a gente venha ver muito mais gente trabalhando nessa condição, porque as empresas vão acabar percebendo que certas funções funcionam muito, muito bem, né, com o trabalho dentro desse modelo. E nós, como profissionais e como membros de uma família, vamos ter que estar desenvolvendo a melhor maneira de adaptar as duas coisas, o profissional e o pessoal, o familiar, caminhando juntos dentro de um espaço. É algo que eu acho que só tem a contribuir para que a gente possa viver. A gente estava se acostumando muito com a ideia de que eu saio de casa e desligo a minha chavinha e vou cuidar das coisas lá, né? E não, tudo sempre teve muito interligado. E os mais jovens sofreram muitas consequências negativas desse processo em que muitas vezes o pai e a mãe viravam e falavam, eu estou sem tempo, é muita correria, hoje não vai dar para ver essa questão do filho ou da filha, tá? Não, nós temos que ajustar isso e acredito que nós tenhamos aí uma oportunidade, já estamos tendo uma oportunidade de aprender a conviver da melhor maneira possível com esse quadro. Tá? Deixa eu só aproveitar um pouquinho aqui, Cláudia. Lá, alguns minutos atrás, eu comentei sobre ansiedade, estresse, depressão. Eu queria colocar 2 itenzinhos bem claros, depois a gente fala de depressão, para a gente poder entender. A gente fala muito sobre as pessoas estão tomando muito ansiolítico, medicamentos para controle da ansiedade, as pessoas andam muito ansiosas, tá? Vamos partir de um princípio simples. O ser humano é ansioso, tá? Ansioso no sentido de que ele anseia, ele deseja. O ser humano, ele não vive simplesmente do dia a dia dele, ele está sempre vivendo aquilo que ele está esperando. Então, é característica humana ter ansiedade, ter desejos, ter expectativas com o que vai acontecer daqui meia hora, daqui uma semana, daqui um ano, tá? Por que isso, de repente, virou uma certa doença social? É porque surgiu uma outra coisa, aí sim, que não era humana, chamada estresse, né? O estresse,
ele é uma consequência direta do excesso de informação que o ser humano passou a receber, e por causa desse excesso de informação, e isso vem lá do final da década de 50, nos Estados Unidos, quando lá TV, jornal já começavam a trazer informações bem distantes, rádio, né? Que aí a pessoa que morava numa cidade pequena, ela já não vivia apenas daquelas informações, ela começou a receber informações de outros lugares distantes e a se perder, né? Eu que tinha medo de alguma coisa da esquina, agora eu começo a ter medo de uma bomba mundial, de uma bomba atômica. Então, estresse, eu começo a abraçar mais informações do que eu estou sendo capaz de organizar na minha cabeça. Eu não estou conseguindo organizar. E aí a gente começa a perder o foco. A gente começa a sofrer com a ansiedade. Lembra? A ansiedade já era nossa, mas ela vai sendo alimentada pelo excesso de informação não filtrada, não controlada, e aquilo faz com que eu esteja o tempo todo com a sensação de que o mundo está escapando à minha mão, que as coisas estão escapando à minha mão, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso controlar a ansiedade? Não, não dá, ela é minha, lembra? Eu preciso controlar o excesso de informação, porque é ele, eu vou chamá-lo inclusive de poluição, é ele que vai me poluindo e fazendo com que essa ansiedade cresça, a ponto de me prejudicar no sono, me prejudicar na alimentação, me prejudicar na organização dos pensamentos e, consequentemente, me prejudicar na relação com as pessoas que estão à minha volta. Esse joguinho, né? Estresse daqui, ansiedade que já era minha. Ansiedade é boa? Opa, ansiedade me faz ansiar, ter desejos, tomar cuidados, ter medo, mas saber viver com ele. Tá, isso é ansiedade. Ele é uma característica humana. E o estresse? Ele foi sendo construído e a gente não se preparou. Talvez ele tenha chegado rápido demais e a gente tropeçou nele. Agora é hora da gente falar, opa, já ouvi essa notícia? Já. Não preciso ouvir mais hoje, não. Eu já ouvi essa aí. Quando tiver uma novidade, eu vou olhar. Agora vamos cuidar das coisas aqui de casa. Coordenadores de escola. É muito importante que os coordenadores, os gestores das escolas, parem para pensar que os professores, eles precisam estar pensando uma coisa de cada vez, no sentido disso, para conseguir atingir os melhores resultados. Não adianta eu imaginar que, com uma correria danada, em poucos dias nós vamos solucionar um problema desse tamanho e vamos agradar todos os alunos, todas as famílias. Porque aí a gente vai jogando a pressão de cima para baixo e aí os resultados acabam ficando ruins porque as pessoas estão sofrendo, né? E, por outro lado, pais, lógico que a gente quer ver nossos filhos caminhando bem, nossos filhos aprendendo, nossos filhos interagindo, mas não dá para ver tudo isso agora. Vamos com calma, vamos dar um tempo para as coisas. As cabeças que estão, eu vou chamar um pouquinho acima, né, em termos hierárquicos, as direções, os gestores de escola e os pais, eles precisam baixar um pouquinho a ansiedade, e para baixar a ansiedade, eles têm que diminuir esse estresse para que eles consigam compreender que as coisas vão caminhar dentro de um tempo possível, e não no tempo que a gente queria que estivesse acontecendo. Bacana. Esse, acho que você mostrou bem o desafio, né, das famílias, é conseguir fazer um pouco esse controle, buscar um equilíbrio, né? Acho que não tem uma equação que é uma receita pronta, acho que cada família, cada pessoa vai buscando isso. Tem uma questão aqui, é importante que os filhos participem da rotina de cuidar da casa e também se dediquem, façam isso, como que é? Com certeza, extremamente importante, e não pense que é importante no sentido de eles aprenderem coisas para esse momento, eles colaborarem nesse momento. Não, é para que eles desenvolvam autonomia, que é uma coisa que é para sempre, né? Eu, quando era jovem, e faz bastante tempo, o nosso sonho era a liberdade. A gente queria ser livre, né? Você tinha ali na década de 60, 70, muita regra, tudo era muito rígido, né? Todo lugar estava sendo vigiado, então a gente queria ter liberdade. Liberdade seria o quê? Eu quero fazer aquilo que me dá na cabeça, eu quero fazer as coisas do meu jeito, tá? Autonomia é diferente dessa liberdade, vou fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Autonomia. Eu vou fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que pensar
que consequências isso tem para as pessoas à minha volta. Então, detalhes muito pequenos, tipo, eu acabei de beber água, então, por favor, lava o copo. Minha mãe está cozinhando e ela fala, não, vem cá, me ajuda a cortar essa coisa, se for um filho mais velho, mas se for um mais novo, simplesmente assim, olha, me passa aquele pacotinho, pega aquela lata lá para mim, sabe? Quer dizer, esse tipo de troca em que eu vou ajudando o outro e vou me descobrindo, ele é fundamental. E há um dado aí bem interessante, né? Quando a gente fala de criança pequenininha, a criança pequenininha, ela quer cuidar da casa. A criança pequenininha, ela quer brincar de adulto, ela quer varrer, ela quer lavar o carro, ela quer aprender a cozinhar, ela quer um monte de coisa. E a gente que é adulto, por uma preocupação para não se machucar e também não entrar naquela, falar, mas é tão pequena, ela precisa brincar. A gente não entende, às vezes, que varrer a casa junto com a gente é uma forma de brincadeira. A gente não entende, às vezes, que quando a criança está colaborando com alguma coisa, ela também está aprendendo e se divertindo, né? Então, é importante que ela participe das rotinas, sim. Agora, não queira que aquele filho que você mesmo disse, deixa que eu faço, deixa que eu cuido, não precisa lavar não, que depois eu lavo, não precisa isso, não precisa aquilo, sai do quarto que eu vou fazer uma faxina aqui, depois você volta. Eu nunca falo, me ajuda a arrumar o teu quarto. Eu nunca falei para o meu filho fazer, inclusive eu dava para ele a nítida impressão de que eu estava vivendo em função dele. Eu não vou querer que de uma hora para outra ele fale, não, então mudou, né? Então eu vou ter que ter uma mudança mais gradual aí um pouquinho, né? Uma participação aí aos poucos, né? Também é um processo de aprendizagem. Sim. Davoli, essas preocupações, então aqui tem aparecido mais questões sobre isso, que assim, nos próximos dias, né, eu comecei falando um pouco disso, que é uma preocupação, a gente começa a ver mais casos de adoecimento e possivelmente adoecimento mais próximo, como lidar com isso, contar, não contar, falar para as crianças, como que é isso no ambiente aí da família e o papel dos pais nessa situação? As notícias elas vão crescendo, né? Por exemplo, hoje surgiu uma notícia, eu lembro em que país que foi, que se refere ao falecimento de uma menina com 12 anos de idade, né? Então, até poucos dias atrás, a gente falava apenas de idosos, especialmente pessoas a partir de 60 anos, especialmente pessoas idosas que já têm algumas outras doenças. Depois começamos a ver que não, existem pessoas bem mais novas, portadoras de outras doenças correndo risco. Depois começamos a ver pessoas falecendo abaixo dos 60 anos e que não tinham outras doenças, e agora surge a história dessa menina de 12 anos. Então, nós estamos cada vez mais vendo que a possibilidade da perda de um ente querido, ou pelo menos de alguém conhecido, ela vai se tornando cada vez mais real. No nosso caso específico aqui de Brasil, os estados estão sendo atingidos a todo momento. Então, apesar da gente falar de uma pandemia muito marcante na cidade e no estado de São Paulo, não, está se espalhando para todos os lugares, e isso já era o esperado. Então, é importante que a gente esteja preparado, sim. Óbvio que está todo mundo na expectativa de não perder ninguém, mas da mesma forma que quando alguém pega um carro para uma viagem, nós já estamos correndo risco de algo, nós temos que entender que os riscos existem e nós precisamos conversar um pouco com os nossos filhos, não antecipadamente. Quer dizer, eu não preciso criar terrorismo, mas no momento em que algo acontecer, a gente poder falar, nossa, fulano de tal faleceu. Eu não preciso necessariamente dizer que foi por causa dessa doença, porque eu aumento ainda o medo desse meu filho, né? Se você falar, não, mas eu tenho um filho aqui de 16 anos, 17, que ele quer sair de casa de todo jeito, e aí de repente eu fico sabendo que alguém conhecido faleceu, eu quero falar da doença para ele respeitar um pouco mais. Claro, tá, tudo bem, porque nós estamos falando de alguém de 16, 15, 17 anos, que tem uma possibilidade de compreensão bem bacana, né? E a partir dessa compreensão ele pode repensar o ato dele ou o desejo dele de
estar saindo de casa, de estar correndo alguns riscos. Mas quando eu penso nos mais novos, eu tenho que observar a morte, a perda, o luto, como aquilo que acontece quando alguém falece de câncer, falece num acidente de carro, falece, inclusive, por aquela causa que ninguém conhece, né? Pô, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tá ótimo. E aí? Aí vem uma dor, aí vem um sofrimento, e aí nós vamos andar junto com os nossos filhos dentro dessa dor. Eu já tive a oportunidade, há bastante tempo atrás, quando minha filha mais nova, por volta de uns 9 anos de idade, né, de acompanhá-la numa situação dessa, em que um amiguinho, um colega, faleceu de um câncer muito rápido, né? E como ela ia entender a perda do colega que sentava ali do lado até poucos dias atrás, né? Foi terrível? Foi terrível. Mas aí houve vários aspectos legais, quer dizer, a gente teve que conversar sobre a perda, a gente foi falar sobre o fato de que aquilo acontece mais com pessoas mais velhas, mas pode acontecer com pessoas mais novas. Não nos referimos à doença, porque não era a doença ou o nome da doença, como não é a pandemia, o problema central desse ponto do assunto, né? O assunto central agora é morte, perda, riscos, né? Então a gente conversa sobre isso. E logo passado isso, a escola passou a fazer muito legal com as crianças, no sentido de compreender que aquilo que aconteceu, a ponto dessas crianças um dia pedirem para ir visitar a mãe e o pai desse menino que tinha falecido, e eles foram por vontade própria e conseguiram dar um alento legal para aquela família, tá? E a palavra em si, no caso a palavra câncer, não era citada em lugar nenhum. Então nós não temos que citar, por causa do vírus, por causa disso, por causa daquilo, para uma criança, para um adolescente que já está aqui dentro de casa, que está respeitando as regras, que às vezes até fala que está cansado, que queria sair, mas ele não está batendo contra. É diferente quando isso é citado para alguém mais velho, que está querendo quebrar as barreiras, até porque, infelizmente, tem muita gente, inclusive adultos, né, que estão brincando, que estão rindo, que estão chamando de bobo as pessoas que não vão aos seus encontros, que estão fazendo aí reuniões, churrascos, e falar, larga a mão, vem para cá, aqui não tem perigo nenhum. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Nós estamos falando de uma guerra em que o inimigo é monstruosamente invisível. E se ele é invisível, como é que eu posso falar ali não tem ou naquela turma não tem, né? Mas esse diálogo tem que acontecer. Agora, por favor, pais, não acelerem o diálogo, né? Eu sei que vai dar uma dor, por exemplo, de repente eu fico sabendo que um conhecido meu faleceu, né? Mas que não é alguém que essa notícia vai chegar até a minha filha pequena, porque eu mesmo não vou até lá, né? Eu não preciso falar. Não, de repente morreu um vizinho que ela conhece bastante, ou faleceu um parente nosso, nós vamos ter que falar. Sim, nós vamos falar de uma morte, que é uma coisa que, por mais difícil que seja, de alguma maneira os seres humanos estão preparados, tá? Eu, nos últimos 2 anos, né, nas palestras que eu tenho dado para pais, tem uma frase que, independente de qual seja o tema da palestra, eu tenho usado sempre, né? Eu falo, pais, se você tem fé, peça a Deus para morrer antes que teu filho. Porque, de alguma forma, os nossos filhos, ou todos os filhos, eles estão preparados para se perder seus pais. Mas os pais não estão preparados para perder nenhum filho. Só que para eu poder pedir para que eu faleça antes que meu filho, eu preciso preparar o meu filho para que ele aprenda a gerenciar a vida dele, aprenda a ter autonomia, que a gente falou agora há pouquinho, e para que ele sinta a minha ausência, mas ele não sinta o peso da dependência que ele tinha com relação à minha pessoa. E a gente tem observado que os jovens, e quanto mais jovem, mais fácil, eles têm a dor da perda e se recuperam muito rápido, né? Nós adultos é que remoemos muito. Então, não vamos remoer os riscos de doenças, o risco do falecimento. Não vamos remoer isso para os nossos filhos. Já basta o quanto a gente remoe com a gente mesmo,
né? E para eles, nós vamos falar de morte? Sim. Até porque um dia teríamos que falar. A gente nunca quer tocar nesse assunto. E não há necessidade de tocar antes da hora. Eu não tenho que preparar ninguém para uma perda. Mas a hora que a perda acontecer, é bom que a gente, enquanto pai e mãe, converse com os filhos. Porque se a gente não conversar, de alguma forma eles vão querer conversar com outras pessoas. E essas outras pessoas podem orientar de uma forma que vai absurdamente na contramão daquilo que nós, enquanto famílias, achamos que é o correto, aquilo que a gente acredita, aquilo que tem a ver com os valores que a gente tem dentro da nossa própria casa. Viver luto, né, Davoli? Acho que a gente vai passar, vai chegar um momento que, como você disse, sem precisar antecipar, mas talvez a gente viva algumas experiências assim. E isso é um processo, né, de luto. Tem algumas fases aí. Como que é isso? Vamos falar um pouquinho, aproveitar esses minutinhos finais. Eu sei que dá para a gente fazer um encontro inteiro sobre isso, mas talvez seja um assunto aí para a gente trabalhar também na próxima terça-feira, que a gente vai continuar com os nossos encontros. Essa entrevista está gravada, a outra também. Vamos ter mais oportunidade de tocar em outros assuntos. Mas só já que a gente está falando disso, acho que vale alguma reflexão para entender um pouco como que é esse processo. A questão do luto, ela é sempre muito complexa, apesar da gente ter que parar para pensar que ela deveria ser a coisa mais fácil da vida, né? Quer dizer, partindo do conceito de que quando nasce alguém, automaticamente nós sabemos que ela vai falecer um dia, a partir do momento em que nós temos total consciência de que nós perdemos pessoas, então para um pouquinho, né? Vamos parar para pensar um pouco melhor no fato o que aconteceu na história da humanidade que fez com que a gente transformasse o luto em algo maldoso, né? Quer dizer, se alguém morrer, é porque parece que a gente está sendo castigado. Se houver a morte de um ente querido, é porque a gente foi abandonado por aquele ente querido e tudo mais, mas na realidade é simplesmente um processo. A gente cuida da nossa vida, né? É interessante, né? Quando a gente pensa no ex-vice-presidente do Brasil, e agora me deu um branco o nome dele, vê se você me ajuda, ele era vice-presidente na época que o Lula era presidente. Isso, Zé Alencar, que durante todo aquele período ele fez diversas cirurgias para controle de uma estrutura de câncer, e o que as pessoas falavam muito era do quanto ele enfrentava essa possibilidade da morte, e ele enfrentava as dores tentando manter o bom astral, conversando com as pessoas. Desculpa, o Bruno Covas me impressiona com isso também, atualmente. Exatamente, e exatamente. É alguém que é prefeito de São Paulo, a gente sabe que ele está em tratamento de câncer, e é impressionante vê-lo, eu acho que é um exemplo, né? Exatamente, ele faz questão de estar trabalhando. Aliás, a informação que a gente tem é que ele deixou a família dele na casa dele e ele mudou-se para dentro da prefeitura para poder cuidar das questões que estão ocorrendo agora e também não ficar correndo risco de ir para a rua toda hora, já que ele vem num tratamento intenso, né? E aí o José Alencar, ele brigava contra isso tudo. E aí há uma entrevista dele para uma rádio do Rio de Janeiro, isso quando mais ou menos 7, 8 meses antes dele falecer, em que estão falando com ele sobre política. E aí, num certo momento, o repórter questiona para ele assim: José, existem pessoas querendo saber da tua vida pessoal e é uma pergunta central. E ele fala: tá bom, pode fazer que eu respondo. E a pergunta era assim: como é que você consegue ter tanto ânimo para trabalhar, para estar falando, sabendo que a tua morte está tão próxima, né? E a resposta do Zé Alencar é assim: só Deus é que sabe. Se ele quiser me levar, se ele não quiser que eu vá, não há câncer que me leve. E se ele quiser que eu vá, não há câncer que me segure. Quer dizer, ele está dizendo: cara, eu não cuido da minha doença, eu não cuido disso, eu cuido da minha vida, né? Então, quando a gente para pensar em luto, quer dizer, nós vamos perder pessoas. Eu já perdi pessoas, acredito que todo mundo que está aí nos assistindo em algum momento perdeu pessoas, às vezes de formas
muito trágica, às vezes de forma totalmente inesperada, às vezes, inclusive, dentro de um processo lento, em que parece que a gente vai acostumando com a ideia, mas mesmo assim, na hora da perda, aquilo machuca bastante, né? E eu tenho que pensar o seguinte, diante do luto, eu ando cuidando da vida, daquilo que está na minha mão. A pessoa que acabou de falecer, ela teve o tempo para cuidar da vida dela. E eu, minha esposa e minhas filhas e teus filhos, tá? Eles estão cuidando da vida, né? E o que é a vida? A vida é essa nossa praticidade de estar envolvido com os outros, aprendendo e transferindo, trocando informação, trocando conhecimento. E aí, dependendo do conceito religioso de cada um, inclusive de quem não apresenta nenhuma religião, poder compreender os fatores posteriores. Mas eu não vou entender claramente esse fator posterior, eu vou cuidar daqui do presente. Vamos lá para o luto. Os judeus, eles têm um conceito que me parece interessante nesse aspecto. O luto tradicional, ele era de 1 ano, né? Eu lembro quando eu era criança, que era comum as mulheres, quando estavam de luto, vestirem preto, né? E os homens de luto, se eles não vestiam preto, eles costumavam andar com uma tarja aqui, né? No bolso da camisa, né? Eu estou falando da década de 60, tá? Eles andavam com uma tarja negra, alguns andavam até com alguma coisa no braço negro, porque era o período do luto. E por que o luto era 1 ano? Porque eles partiam da seguinte ideia: eu vou que passar tudo que eu vivi junto com aquela pessoa, em vida, eu vou passar sozinho, sem aquela pessoa. Eu vou passar pelo meu aniversário, pelo aniversário dela, pelo Natal, pelo Ano Novo, eu vou passar pela festa disso, eu vou passar pelo trabalho, eu vou passar durante um ano para aprender a viver sem a presença daquela pessoa. A partir daí eu saía do luto. Haviam pessoas que colocavam a tal da roupa preta e usavam até pelo resto da vida. Mas, de maneira geral, o luto ele estava dentro desse pacote de 1 ano, né? Porque é viver com a ausência. E viver com a ausência com a ausência física, mas tudo aquilo que eu aprendi com aquela pessoa, tudo aquilo que eu vivi com aquela pessoa, está dentro de mim. E eu preciso saber que se eu tive a oportunidade de viver 60 anos com alguém, ou apenas 1 semana com alguém, ali eu aprendi alguma coisa. Eu me alimentei daquilo para poder transformar o mundo. Agora inverte e volta para a gente. Eu tenho servido de alimento para os meus filhos, eu tenho servido de alimento não porque eu falo, eu mando, eu digo, mas porque eu dou exemplos. Eles se alimentam do meu modelo e do modelo de outras pessoas na construção de suas personalidades. O tempo de vida de cada pessoa, ninguém sabe. Isso é muito claro, tá? Mas é nesse tempo de vida que não sabemos, é que fazemos o melhor possível para as outras pessoas e aprendemos o máximo com as outras. Talvez o luto mais doído seja aquele de saber que eu perdi alguém e não usufruir de tudo aquilo que aquela pessoa tinha de interessante. Eu não dei tanto valor ao significado da presença daquela pessoa na minha vida. Eu acho que nossos filhos precisam aprender a se alimentar das pessoas mais interessantes da vida. E a partir daí entender que o dia que ela ir embora, seja lá para onde, seja lá de que forma, eu me alimentei delas, então eu estou melhor e eu sirvo de alimento para essas outras pessoas à minha volta. Agora, lembra, o luto, ele não é consumido por nós de forma clara, porque culturalmente criaram-se fantasmas. Os indígenas, de forma geral, eles têm uma dor muito forte e passa rápido. Igualzinho quando a gente fala de criança. A criança, quando perde, ela tem uma dor muito grande e passa rápido. Esse luto que estica é coisa de adulto, e a gente que é adulto não deve tentar repassar isso para a criança, porque estar sofrendo não é sinal de amor, não. Estar sofrendo naquele momento é uma fragilidade. Nossa, que bonito, Davoli. Cuidar da vida, né? Eu acho que isso é bacana, muito bacana isso, a gente pensar que a gente está aqui, vamos cuidar da vida e não ficar pensando na doença, né? Não ficar pensando aí na pandemia, tentar aproveitar esses momentos que a gente está tendo essa oportunidade de estar mais junto, em família, e poder usufruir, se cuidar, cuidar do outro, estar junto.
Sim, sim. Acho que é isso que ficou para mim. Seus recados finais, a gente já super estourou nosso tempo aqui, mas o papo está muito bom e é muito bom a gente saber que vai contar com você na semana que vem, mas queria que você tivesse a oportunidade aí de dar suas palavras finais. Eu já agradeço de antemão a todos os nossos parceiros, colaboradores, famílias que estão nos acompanhando aqui no Brasil todo. Muita pergunta, eu estou compartilhando com o Davoli todos esses chats, todas essas questões, viu, gente? Tanto da semana passada como dessa. A gente consegue ir filtrando uma outra coisa, mas vocês conseguem falar com o Davoli aí também nas redes sociais. Eu queria falar assim, vocês me enviaram na semana passada o chat da outra conversa. Eu fiquei muito feliz com a forma como as pessoas foram colocando algumas perguntas e muito feliz também de muita gente que faz muitos anos que eu não vejo, de várias escolas aí, da Pearson me mandando abraços, falando de saudade, isso é muito bom. E depois, a partir daí, pessoas entraram em contato por e-mail, pelo meu site, pelo Facebook, né? Então, eu queria deixar claro, se alguém quiser ir batendo papo nos próximos dias, eu não respondo rapidamente, viu? Me desculpem por isso, porque eu estou numa atividade muito intensa aqui, mas eu faço questão de responder a todos. Quem quiser entrar em contato por enquanto, tem meu site que é www.guilhermedavoli.com.br. Ali você se cadastra para receber meus textos, e ali dentro você tem como escrever para mim. Ali você vai encontrar um botão de WhatsApp, que se você clicar nele, você cai direto no meu WhatsApp, a gente pode estar trocando algumas ideias, e você encontra um canal do YouTube. O outro é, lá no Facebook, existe o Guilherme Davoli psicólogo, mas existe o outro que é mais interessante, que é o facebook.com, aquela barrinha deitada, Projeto Temas, que é um conjunto de vídeos que a gente vem preparando para uma plataforma que ainda não foi lançada, do Projeto Temas, que visa auxiliar na capacitação de professores e orientação de pais. São videozinhos de 8 minutinhos, tem uma série de assuntos, e essa semana foi lançado um vídeo falando sobre esse que nós estamos vivendo, e ele fala sobre a passagem pelo deserto. Até o final dessa semana que estamos, provavelmente vai sair um outro falando sobre o mito da caverna de Platão, tentando fazer uma reflexão também sobre o nosso momento. Para quem prefere Instagram, aí é o Projeto Temas Oficial, e que também dá para você entrar em contato diretamente comigo, e aí a gente vai trocando ideias e podendo pensar. Gostei muito, fico feliz demais com o convite da Pearson, agradeço muito para você, Cláudio, e fico aqui pronto para as próximas. Quem quiser vai mandando perguntas aí, em cima das perguntas a gente pode até já ir estruturando o próximo bate-papo. Tem muito assunto aqui, viu? E a gente continua, vamos selecionar alguns aqui para a gente trazer na próxima terça-feira. Gente, eu agradeço muitíssimo ao Davoli, claro, por essa parceria sempre com a gente, e a presença também de todo mundo. Desejo aí uma boa semana para todos, que a gente se cuide da saúde, mais do que isso, como o Davoli disse, que a gente cuide da vida, né? Da nossa vida, da vida dos filhos, da vida da nossa família. Acho que isso é o bem mais precioso que a gente tem e é o que a gente mais pode fazer agora para sair inteiro, para sair melhor. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.